Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que a paz que excede todo entendimento esteja na vida de cada irmão nessa tarde. Amém. Que aonde você esteja, irmãos, que o Espírito Santo te alcance de uma forma poderosa, né? Você afastado da casa de Deus, você crente e não crente, que o Senhor te alcance aonde você esteja nesse momento. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que me traz aqui nessa tarde é justamente sobre a oração. A oração. Eu gostaria de falar nessa tarde sobre a oração, né? Alguns anos atrás o Senhor me deu uma visão sobre a oração, e a coisa poderosa, a coisa incrível, irmãos, né? E para não ficar somente nas minhas palavras, irmão, porque tudo foi feito através da palavra, né? Nós vemos no livro de Gênesis ali falando sobre que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, né? Nós vemos ali também no livro de João falando sobre que ele era o verbo, né? E o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, né? Nós vemos aí o poder da palavra. E eu gostaria de ler a palavra com vocês aqui nessa tarde, em nome de Jesus, para não ficar somente nas minhas palavras, né? No livro de Tiago, irmão, Tiago 5:17, ele nos diz a seguinte referência, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Nem tanto Elias orou, né, para que não chovesse sobre a face da terra por 3 anos e 6 meses. E a Bíblia diz que não choveu por 3 anos e 6 meses. E passou-se os 3 anos e 6 meses, e aí? E Elias novamente orou, né? Fez a oração para que Deus mandasse chuva sobre a terra novamente. Passando-se os 3 anos e 6 meses, ele orou novamente e a chuva desceu sobre a terra, né? Nós vemos aqui nessa palavra o poder da oração, o que a oração ela é capaz de fazer na vida daqueles que oram, né, irmão? Por isso, há uma grande alerta para nós, que sempre que temos oportunidade de orar, né, não desperdiçamos essa oportunidade, porque a oração do justo, a Bíblia diz que ela pode muito em seus efeitos, né? E só acontece milagre, e só acontece maravilhas na vida daquele que ora. Amém, irmãos? Eu gostaria de citar essa visão. Irmãos, alguns anos atrás, estava eu no meu quarto, orando a Deus, e em meia oração, de repente, irmãos, eu fui tomado por uma visão, né? Irmão, Deus me livre que irmão Reinaldo não está contando nada dele mesmo para se engrandecer, né? Muito pelo contrário, para que seus olhos sejam abertos, irmãos. Amém? Eu estava no meu quarto e de repente fui tomado por uma visão, né? Uma visão do céu. Nessa visão, eu estava num determinado lugar, era um caminho. E esse caminho tinha várias pedras enormes, e alguns metros distantes, digamos assim, 30 metros, outros 50, outros 300, outros 500 metros. Eu via sempre assim, era dois irmãos caminhando, às vezes lá na frente mais três, e assim ia. Aos meus olhos, aonde alcançava, eu via grupinho de irmão. Era três, era dois, mas assim um distante do outro. E passar por aquele caminho estreito, e aquele caminho era estreito. E tinha várias pedras, interessante que ninguém tropeçava naquelas pedras, mas era um caminho estreito, e ali estava dois irmãos caminhando, e mais na frente três irmãos, e o outro mais dois, e assim ia, até onde meus olhos pudessem alcançar, e eu via grupo de irmãos. E no meio desse caminho, irmãos, apareceu um anjo na minha frente, né? Um anjo apareceu para mim,
e falou bem assim para mim as seguintes palavras: o, só consegue seguir esse caminho quem ora. Aí eu virei para aquele anjo e falei: só consegue seguir esse caminho quem ora? O anjo falou: é justamente, só consegue seguir esse caminho quem ora. Aí eu virei pro anjo e falei assim: já que só consegue seguir esse caminho quem ora, eu vou orar agora. E no meio daquele caminho, irmãos, ali no cantinho tinha um quarto. E o anjo falou assim: olha, só consegue seguir esse caminho quem ora. Aí quando eu vi aquele quarto, tinha uma pessoa lá orando, né? E quando aquela pessoa acabou de orar, eu falei assim: já que só consegue seguir esse caminho quem ora, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar desde já. Aí quando aquela pessoa saiu daquele canto, daquele quarto, eu comecei a orar, busquei a Deus, né? E no momento que eu acabei de orar, aquele anjo virou para mim e falou assim: agora você está preparado para seguir esse caminho. E ali despertei. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo o poder da oração? Irmãos, nunca desperdiça grandes oportunidades quando você tem oportunidade para falar com Deus, né? Eu fico olhando hoje em dia, as pessoas às vezes rejeitam as grandes oportunidades para falar com Deus no seu quarto, até mesmo no local de trabalho, né? Às vezes oferece grandes oportunidades para nós clamar ao Senhor, né? Muitas das vezes, né, eu fico assim pensando assim, às vezes eu no meu banho também, que às vezes eu vou tomar meu banho, e às vezes eu fico ali conversando com o Senhor, assim, essa oportunidade que o Senhor me deu para orar, e aqui às vezes fico clamando, buscando, né? Mas sei também que tem lugares que é difícil de orar, mas Deus sempre vai reservar um lugar para que você clame a Ele, amém, irmãos? Então, irmãos, o que eu tenho que falar é isso: nunca perca a oportunidade de orar ao Senhor, né? Só consegue, pelo que eu entendi naquela visão, o anjo falando comigo, só consegue seguir aquele caminho aquele que ora. Só consegue seguir esse caminho aquele que ora. Irmãos, aqueles que não oram, irmão, dificilmente conseguem seguir esse caminho, porque esse caminho tinha várias pedras, e é justamente se nós formos passar pela nossa vida aqui na terra, irmão, quantas pedras são lançadas sobre nós, quantas provações, quantos dias mal, né, vem para nos assolar, para tentar nos tirar da visão, né? Jesus, em uma das suas palavras, ele diz: orai a todo tempo, né? Orai para que não caia em tentação. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus sempre nos alertou a viver momentos de oração. Os seus discípulos, irmãos, quando Cristo foi levado ao céu, que eles acompanharam aquele ensinamento, eles guardaram para si o poder da oração, o efeito da oração. No entanto, em uma das suas cartas, nós vemos sempre eles falando, no livro de Mateus e em outros livros, exortando os irmãos para que ore, para que busque, né? No livro de Atos ali, das igrejas, no início das igrejas, né? Nós vemos ali os irmãos exortando os irmãos no poder da oração e na palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu tenho que falar com os irmãos nessa tarde é essa, irmãos: nunca desperdice, né, momentos importantes quando Deus dá oportunidade para você orar. Amém? Que o Senhor te abençoe, irmãos, com toda sorte de bênção. Cuidado, Cristo virá num abrir e fechar de olho. E quer encontrar a igreja em oração, né? Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É isso aí, irmão. Parou de orar, parou de contato com Deus, né? Orou, quando tu está perseverando em oração, está em contato com Deus, amém? Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção, amém.